Amém, irmãos. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar com vocês mais uma vez, né? Para juntos aprendermos a palavra de Deus. Atos capítulo 16. O Senhor, que nos dá a sua graça, tem nos sustentado, tem nos segurado até aqui. Atos 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando ia passando pelas cidades, lhe entregava para ser observados os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Amém? Amém, irmãos? Podeis assentar. É o primeiro GA aqui do ano, né? Graças a Deus. Quantos vieram para aprender a palavra de Deus? É jovem ou é um monte de mole que está aqui, irmão? Eu estou mais forte que vocês junto. E olha que eu estou chegando nos 30, né? Quantos vieram aprender a palavra de Deus? Melhorou um pouquinho assim. Sair daqui, vocês levam todo mundo para uma pizzaria, aí fortalece. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Quantos jovens que estão aqui que gostaria de ser homem ou mulher de Deus? Presta atenção. Você gostaria que Deus usasse você? Gostaria ou não? Não. Gostaria ou não? A maioria parece que não gostaria. Você tem vontade que Deus te usa? Honestamente, você já parou para pensar nisso? Essa porta vai quebrar, irmão. Toda vez que bate um ali, bate ela. Você já parou para pensar nisso? Algum momento da vida você parou para pensar o seguinte: não, eu aceitei Jesus, ou a minha família é crente, e a minha vida vai bem, tudo vai bem, mas eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que Deus me use para fazer algo no reino. Eu não vou falar o que é aqui, mas você pode estar, se você já parou para pensar nisso, certamente você já sabe o que você quer ser usado, qual a área que você quer trabalhar no reino de Deus. Você já parou para pensar nisso? Igual você para pensar na profissão. Não, eu vou fazer engenharia, ou eu vou fazer medicina, direito, pedagogia, filosofia. Como você, quando está terminando o segundo grau, os professores começam já a falar sobre isso, para você escolher qual área. Aí teve uns 2 anos atrás, 3, 4 anos atrás, que eu vi uma reportagem que os professores falavam assim: não precisa se preocupar com isso agora, deixa para preocupar com isso mais à frente. Mas isso é ilusão, irmão. Você tem que preocupar com isso enquanto você tem vida. Terminou o segundo grau, tem que pensar no que você vai ser depois do segundo grau. Você vai fazer da vida. A vida continua. Você já parou para pensar nessa questão do reino de Deus? Esse texto que nós lemos aqui é sobre Timóteo. Timóteo, um jovem
que a igreja dava testemunho dele. A Bíblia diz que os irmãos davam testemunho de Timóteo. E quando Paulo chegou ali, os irmãos chamaram a Paulo e disseram: por que você não leva Timóteo? Ele é uma pessoa de Deus. A igreja começou a falar bem dele. E falar para Paulo levar a ele nas viagens missionárias. E Paulo conheceu a Timóteo. Timóteo era um jovem franzino, doente, ele tinha problemas estomacais, era um jovem doente, porém um jovem aplicado no reino, de tal forma que a própria igreja falava da vida dele. A própria igreja via que ele era uma pessoa de Deus. E recomendou ele para Paulo. Eu não vou aqui hoje falar sobre essa recomendação que Paulo recebe para Timóteo. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo, porque eu quero falar alguma coisa para você nessa primeira e segunda carta. Não dá para falar tudo e também não é o meu intento aqui falar tudo. Eu quero só cravar na sua mente aqui 4 questões que você precisa ter para que Deus possa te usar no reino. Existem algumas questões na vida de Timóteo que nos deixa claro porque ele se tornou pastor, dirigente de igreja, solteiro, jovem. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Se você veio aqui na expectativa de aprender a palavra de Deus, eu quero que você guarde isso. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olhe para mim aqui, jovem. Para que Deus possa te usar, ou você ser chamado por Deus para trabalhar numa determinada área da igreja, é preciso você ter um tutor ou estar debaixo de um tutor. Ninguém é chamado por Deus à revalia. Não, a partir de hoje Deus me chamou e eu não devo nada ao homem. Não. Não, foi Deus quem me escolheu e eu não preciso de homens. Não. Timóteo já era um jovem respeitado pela igreja como servo de Deus, porém ainda não era pastor e não exercia nada na igreja, até o dia que Paulo o acolheu como filho. Quando ele diz a Timóteo, meu verdadeiro filho, ele está dizendo aquele que eu peguei e criei ele na fé, ensinei ele o que era o reino. Olhe para mim aqui, jovem. Não adianta você tentar servir a Deus se não houver um pastor sobre a sua vida. Se não houver uma pessoa que está perto de você, que monitora, que te ajuda, que aconselha, que te chama a atenção, que diz que você está errado, que te coloca no caminho certo, que te fala que o caminho certo não é o que você está seguindo, que pode te corrigir, que pode direcionar a sua vida. Quando a pessoa, quando o jovem já se sente independente, ele já perdeu a oportunidade de ser usado por Deus. Todavia, em todo tempo e em toda a época da sua vida,
você vai precisar de um tutor que esteja perto de você. Você vai precisar de uma pessoa que esteja pronto a aconselhar ou a puxar a corda na hora certa para dizer pare, ou para dizer siga. Você vai precisar desse tutor. Você não tem como se levantar sozinho e dizer eu vou porque dou conta. De todos que eu conheço que fizeram isso, ficou pelo caminho e não conseguiu continuar com seu ministério, porque não tinha a quem ele se reportar. Muitas pessoas e jovens se enganam com o apóstolo Paulo. Ele foi chamado por Deus, escolhido por Deus, mas prestava conta a Tiago e a João em Jerusalém de tudo quanto ele fazia. Ele viajava, foi enviado para a obra pela igreja de Antioquia, pregava, abria igrejas, estabelecia o reino de Deus, mas quando ele voltava da viagem, ele ia em Jerusalém e prestava um relatório de tudo quanto ele estava fazendo. Quando houve a questão da incircuncisão e da circuncisão para os gentios, Paulo ficou sabendo do assunto, não resolveu, porque não era dele resolver. Não estava na mão dele para resolver. Ele foi para Jerusalém, no concílio de Jerusalém, contou o fato, ouviu a explicação, pegou a resposta de Tiago e das pessoas que estavam na igreja de Tiago, João e Pedro, e levou esta resposta para os gentios. Não foi ele que determinou como seria feito. Não. Se os gentios deveriam ou não obedecer à lei para ser salvo, ou se não deveria obedecer. E olha que Paulo foi chamado por Deus, escolhido pelo Senhor, e foi o maior dos apóstolos. Porém, ele tinha um tutor sobre ele. Amém? Amém? Quer que Deus te use, quer ser usado por Deus, aceita ou encontre um tutor para ficar sobre a sua vida. Porque se você não tiver um tutor, você nunca será usado por Deus. Pastor, mas eu já vi muitos aí que são usados por Deus e não se reporta a ninguém. Mentira. Passou um rapaz na nossa igreja aqui dessa forma. Queria fazer as coisas de forma sem ninguém para o corrigi-lo e ajudá-lo. Não ficou aqui, saiu. Porque não queria ter pastor, não queria ninguém que o governasse, que o direcionasse. Queria simplesmente ser um homem de Deus, entre ele e Deus, e que não tivesse ninguém que pudesse falar com ele ou explicar que ele estava errado. Timóteo tinha um pai que cuidava dele. Amém? Um pai que cuidava dele. A segunda questão, eu quero que você, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 5, segunda epístola a Timóteo, que a Bíblia diz: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide e a tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também habita em ti. Olhe para mim aqui, irmãos. Eu preciso ter alguém sobre mim. Mas eu preciso ter bases da minha fé. A minha fé não é sustentada de qualquer forma. Eu não posso não ter um alicerce cristão. Eu preciso ter um alicerce. Timóteo, escolhido por Deus, chamado por Deus, mas foi criado pela sua avó Lóide e pela sua mãe Eunice, que ensinou a ele a fé, que deu a ele uma base cristã, para que ele pudesse então, a partir daí, construir o seu ministério e a sua vida espiritual. Amém? Amém? Eu preciso ter conhecimento, sabedoria, mas essa fé, esse conhecimento, essa sabedoria,
ela precisa estar em cima de um alicerce inabalável, quando eu enfrentar problemas, eu tenho um princípio aonde fui criado e a forma que fui criado. Paulo fala de Timóteo, o próprio Paulo falando para Timóteo, ele está dizendo: olha, traz à memória a fé não fingida que em ti há. Que fé é essa? A que você recebeu da sua avó e da sua mãe, o qual você foi ensinada. Qual é esta fé? Sabe aquela fé que você foi alicerçado? É essa fé. Eu quero que você lembre desta fé. Analisa a forma que você é criado na fé. Eu tenho que ter alguém que cuida da minha vida espiritual sempre. Mas esta vida espiritual tem que estar alicerçada em cima de uma fé verdadeira, em cima de uma fé que tem base bíblica, em cima de uma fé que não se move pelas coisas novas que se apresenta pela vida, as renovações que apresenta hoje, as novas teologias, né? As novas dias que apresenta. Eu preciso ter uma fé que não se move atrás dessas questões, mas que seja alicerçada onde eu aprendi. Não vem de qualquer forma. A terceira questão que eu quero que você entenda, em nome de Jesus, está em 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, segunda carta, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Olhe para mim aqui, jovem. O que é que Deus te usa? Tem identidade. Não seja volúvel. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Ah não, agora eu fui para a faculdade, fiz um curso, eu agora sou formado em pedagogia, em psicologia. Agora mudou o meu pensamento, minha cabeça mudou, agora mudou tudo. Mas você sabe aonde você aprendeu e o que você aprendeu. Você tem um princípio de fé. Você sabe como você foi ensinado. Você tem uma identidade cristã. Você não se move por qualquer motivo, não. Você foi ensinado pela sua família, tem um tutor sobre você, mas acima disso, você tem princípios. Irmãos, eu creio no batismo com o Espírito Santo. Eu creio no dom de línguas. Eu creio que existe dons de curar. Eu creio que existe dom de interpretação de línguas. Eu creio que ainda existe profetas na terra. Não, porque agora eu descobri, eu aprendi que isso ficou na igreja primitiva, nos primeiros 100 anos da igreja. Agora não precisa. Não, eu tenho aprendido que eu tenho uma identidade assembleiana. E a nossa característica é: nós cremos na ação do Espírito de Deus no meio do povo. Nós cremos nisso. Tu, porém, permanece naquilo que tens aprendido. Não se move. A pessoa começa a crescer, estudar, se formar. De repente se move toda a estrutura cristã. Agora mudou. Não, eu formei agora em filosofia, descobri a fé, porque a fé não é isso que as pessoas falam. Você aprendeu algo de Deus que está escrito aqui. Permanece no que você aprendeu. Permanece na instrução que você recebeu e que você foi inteirado disso. Deus usa quem tem alicerce. Deus usa o que sabe de onde veio. Sem identidade, meu amigo, Deus nunca vai te usar. Hoje você crê numa coisa, amanhã você crê em outra. Hoje você espera algo, amanhã você espera outra coisa. Hoje você está pregando uma mensagem bíblica, daqui 5 anos, não, porque agora eu estou pregando outra. Não, não. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado. Sabe
o que tens aprendido. Timóteo era menino mesmo. Timóteo era um jovem, mas um jovem que tinha posição. Um jovem que não se balançava por vento de doutrina. Um jovem que tudo mudava, mas ele permanecia, porque ele sabia quem tinha ensinado e de onde ele vinha. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Isso é o que, irmão? Isso é identidade. O neopentecostal muda tudo, a cada dia é diferente. Um dia a igreja está preta, um dia o púlpito está preto, um dia desliga tudo, um dia acende tudo. Agora está tudo colorido, agora mudou tudo. Agora apaga as luzes, não. Agora acende as luzes. Por quê? Não. Agora já foi criado agora uma nova forma de pregar, né? Só pela internet, cultos online, não precisa mais ir na igreja. Eu sei de quem eu tenho aprendido e de onde eu venho e para onde eu vou. Em nome de Jesus. Você permanece firme naquilo a qual você aprendeu no princípio. Você tem princípio de fé. Amém? 1 Timóteo 4,12, primeira carta de Timóteo 4,12, que diz: ninguém despreze o dom, ninguém despreze a tua mocidade. Esse é exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Olhe para mim aqui. Eu preciso ter alguém a qual eu posso conversar, contar os meus problemas, receber conselho, ser chamado a atenção, corrigido, direcionado, voltar aos trilhos. Eu preciso ter uma base na minha fé, lá embaixo onde eu iniciei. Eu preciso ter uma identidade própria que Deus me ensinou, que não se move porque muda tudo, mas não muda a palavra. Mas acima de tudo, eu preciso ter caráter. Timóteo falou com Paulo: Paulo, eu estou em Éfeso. Os anciões da igreja não me dão muita atenção porque sou jovem ainda, não sou casado. Paulo escreve essa carta para ele e diz: olha, ninguém vai desprezar a sua mocidade. Ninguém vai desprezar você por ser jovem. As pessoas vão te respeitar se você tiver caráter, se você tiver palavra, se você falar e cumprir o que você fala. Se você tiver na realidade o que você tratar, você cumpre o que tratou. Seja honesto, seja verdadeiro. Que é o que mais falta na sociedade hoje, irmão. Caráter. Muitos têm personalidade, mas não têm caráter. E a personalidade, quando não tem caráter, é deformada. Eu preciso ter posição bíblica na minha vida. Eu não preciso ter uma Bíblia fora. Eu preciso ter uma Bíblia que se demonstra a cada dia, a cada andar, a cada falar da minha vida. Aonde eu estiver, a palavra de Deus na minha vida comanda as minhas ações, a minha forma de viver. Por quê? Eu posso ser jovem, ser criança ou ser adulto, mas o meu comportamento, ele é bíblico. Ele é bíblico. Ah, não, é porque jovens é... Não. O meu comportamento, ele é bíblico. A palavra que me transforma. O que Paulo estava falando a Timóteo era: se você tiver exemplo, Timóteo, ninguém pode apontar o dedo para você. Ninguém. Se você tiver exemplo de vida, o que você falar ou fazer, as pessoas terão que aceitar, Timóteo. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Se você for exemplo disto, as pessoas hão de respeitar você, Timóteo. Então, a idade não nos atrapalha ser homens e mulheres de Deus. Eu posso ser uma criança de 12 anos, 13 anos, mas posso ser um grande homem de Deus, usado pelo Senhor, respeitado. Por quê? Porque a palavra de Deus habita em mim.
E o que eu falo é a vontade de Deus. Deus chama homens e mulheres que tenham posição. Tenha posição. Que o que a sua vida é, aqui é em qualquer lugar. E aonde você encontrar, é a mesma pessoa. Por quê? Porque tem a palavra de Deus guardada no seu coração. Amém?